Nossa última aula sobre o chamado à oração pessoal, mas isso não significa dizer que a partir de então esqueceremos do assunto, né? Porque a oração é um assunto que deve estar sempre na vida devocional do povo de Deus, deve fazer parte constante da nossa liturgia diária, não só de uma liturgia de igreja, mas também de uma liturgia diária. Então eu quero, antes de começar a orar, para a gente então finalizar esse assunto aqui na nossa escola bíblica, e espero que vocês possam rever o livreto que vocês têm, ler de novo, reler e fixar, gravar bem, não só na mente, mas principalmente na alma, no coração de vocês, a necessidade de intercessão. E hoje nós vamos para o último tópico, que é exatamente a falta de intercessores que nós temos na igreja. A falta de pessoas com disponibilidade de fato, assim como foi com os grandes homens na Bíblia, de se colocar na brecha, de se colocar ali exatamente na posição de risco, porque o intercessor sempre se coloca numa posição de risco pela vida de outras pessoas. Então quero orar, pedir ao Senhor que nos abençoe nesses minutos que estaremos juntos aqui, finalizando mais um tema na nossa escola bíblica. Senhor, Tu és Deus de graça, Tu és Deus de misericórdia, Tu és Deus de bondade. Somos gratos a Ti, mais uma vez, pela oportunidade que o Teu Santo Espírito nos concede de estarmos na Tua casa e aqui, Senhor, louvarmos o Teu nome, através do ensino da Tua palavra, através do aprender da Tua palavra, através, Senhor, de um tema tão importante em nossas vidas espirituais. Que possamos finalizar esse tema na certeza, Senhor, de que as informações estão no nosso coração, os textos bíblicos que aqui foram lidos estão ainda na nossa memória, e que possamos executar, que possamos exercitar, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui nesse tempo, Senhor, estudando a respeito de oração e intercessão. Abençoe, Senhor, as nossas irmãs que já estão aqui presentes, abençoe aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, abençoe o culto que será realizado daqui a alguns minutos, que a Tua graça seja derramada sobre nós, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade de se mover neste lugar. É o que nós te pedimos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ajeitar mais uma vez. Vamos lá então, meus irmãos. Intercessão. Quero que vocês abram as suas Bíblias em Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22. A partir do versículo 23. Ezequiel 22, 23. Amém? Olha o que o profeta Ezequiel diz. Aliás, o Senhor diz através do profeta Ezequiel: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela.
Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Uma tragédia, né, meus irmãos? Esse texto de Ezequiel, um texto em que Deus revela ao profeta que procurou em toda Israel alguém que pudesse se colocar na brecha por aquele povo, alguém que pudesse orar, interceder por aquele povo, alguém que pudesse ali estar diante do Senhor, limpo de coração, puro na sua alma, sem pecado contra o Senhor, e que ali então estivesse no seu coração essa disposição dele se colocar face a face com Deus e orar, pedir ao Senhor que o Senhor não viesse a julgar o povo, a julgar a nação. Mas Deus discorre todo um texto revelado ali ao profeta, para no final dizer: mas Ezequiel, eu não encontrei um só intercessor, eu não encontrei um só homem que pudesse estar diante de mim, colocando com coragem a sua vida na brecha, para que eu não viesse a julgar o povo. E o interessante, minhas irmãs, é que Deus diz ao profeta: eu não encontrei um só homem para orar, para interceder, para que eu não destruísse Israel. Ou seja, Deus deixa claro para o profeta que se ele tivesse encontrado um só homem em Israel, para ir como intercessor, como aquele que viesse se colocar, como foi o caso de Abraão por Ló, como foi o caso de Moisés pelo povo, e tantos outros casos que nós vemos nas Escrituras, se colocar diante de Deus para orar pelo povo, para interceder pelo povo, para pedir a Deus que poupasse a vida do povo, Deus faria o quê? Deus não destruiria Israel. Meus irmãos, Deus é muito paciente, né? Mesmo com todos os pecados de Israel, mesmo com toda a idolatria daquele povo, ainda assim Deus andou por toda Israel, ainda assim Deus procurou em toda Israel uma só pessoa que tivesse disposição no seu coração de orar por aquele povo, de interceder por aquele povo, de se colocar na brecha por aquele povo, lógico, um homem santo, um homem reto, um homem sem pecado, né, no sentido dos pecados de Israel, não que ele fosse completamente livre dos seus pecados, mas nos pecados de Israel, mas ainda assim Deus não o achou. Então Deus, ele ia continuar com o seu propósito, continuar com o seu plano de levar juízo para aquela nação. Então, uma tragédia, meus irmãos, essa palavra de Ezequiel para o povo, ou seja, Deus procurando intercessores e não achando. E digo, minhas irmãs e meus irmãos, com toda certeza do meu coração, Deus até hoje continua procurando intercessores no meio do seu povo, que se coloque na brecha, que tenha coragem, que não poupe a sua vida do ministério de intercessão, que não olhe para trás no sentido de se arrepender de interceder e de orar pela vida de outros. E aí nas Escrituras nós temos alguns exemplos a respeito disso. Vamos lembrar de Jacó. Jacó foi um homem que lutou com o próprio Senhor.
Jacó foi o homem que buscou no Senhor a sua bênção. Enquanto ele não recebeu a certeza de que seria abençoado, ele lá não largou o pé do anjo, né? Ele não largou a perna do anjo. Não, só vai sair daqui. Imagina isso, minhas irmãs e meus irmãos. Você só vai sair daqui, Senhor, você só vai sair daqui desse campo para que o Senhor me abençoar. Mas como assim? Eu sou Deus. Não, mas tu não vai sair daqui, eu vou te agarrar aqui, ó. Você não está aqui como anjo? Então aqui, ó, vou segurar na tua perna, vou te agarrar, com unhas e dentes, com pernas, e deu lá um golpe de jiu-jitsu em Deus, né? Falou, tu não vai sair daqui enquanto tu não me abençoar. Tá bom, eu vou te abençoar, mas também vou te deixar uma marca, porque tu é muito abusado, né? E aí deixou uma marquinha ali em Jacó, né? Então assim, essa é a função do intercessor. Não importa a marca que Jacó possuiu, ficou o resto da sua vida. O que importa é que todos que olhavam aquela marca em Jacó, todos que olhavam aquele mancar da vida de Jacó, sabiam por que ele mancava, sabia por que ele estava daquele jeito, porque Jacó lutou com Deus. Então interceder, meus irmãos, é lutar com Deus. Interceder é estar num campo a sós com Deus, segurando o pé de Deus ali, né, tentando dar um golpe no anjo do Senhor ali, em letras garrafais, né, numa teofania, buscando em Deus a bênção, buscando em Deus a liberação do seu pedido de oração, buscando no Senhor, portanto, a sua resposta. Mas podemos nos lembrar também de Moisés, porque assim como Jacó, Moisés não segurou a perna do anjo, mas Moisés estava diante de Deus e falou o quê? Olha, se o Senhor quiser matar esse povo aí, o Senhor vai passar a maior vergonha. Já falei desse texto com vocês há 2 aulas passadas. O Senhor vai passar a maior vergonha. Por que o Senhor vai passar a vergonha? Porque o Senhor tira o povo da escravidão do Egito, diz que está levando o povo para uma terra prometida, e aí no meio do caminho, no meio da passagem, o que o Senhor faz? Tira a vida do povo. O que as outras nações vão dizer a seu respeito? Vão dizer que o Senhor é mau, cruel, um Deus sem misericórdia, que salva o povo, mas depois salva para matar, que salva o povo, mas salva para fazer o povo perecer no deserto. Então o Senhor não é aquele Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor não vai ter a aparência de um Deus bondoso para todas as outras nações. Então Moisés lança na cara, na face de Deus mesmo, essa proposta corajosa, né, de confrontar o Senhor. Evidentemente, o confronto de Moisés foi se utilizando dos atributos de Deus, né? O Senhor é bom, bondoso, misericordioso, benigno, paciente, longânimo. Então agora o povo faz um negocinho ali, um negocinho grave, né? Mas faz um negocinho ali, o Senhor já vai arrasar com o povo, já vai destruir o povo. Então Moisés diz, tira a minha vida primeiro. Ceifa a minha vida, mas não ceifa a vida deles. Risca o meu nome lá do teu livro da vida, mas não faça isso com o seu povo. E Moisés devolve ao Senhor, né? O povo que Deus havia dito que é seu, Moisés agora está dizendo, não, esse povo é seu, é o seu povo, não é meu povo não, o Senhor que escolheu eles, não fui eu não, eu estou aqui de gaiato, né? O Senhor me colocou aqui como líder desse povo, mas eu sou só um líder, eu não sou o dono desse povo, o Senhor que é o dono. Então Deus ali, ele, numa das raras voltas atrás do Senhor nas Escrituras, né? Tudo dentro de um propósito divino, evidentemente, mas ali naquele confronto de Moisés com Deus, o que Moisés fez? Ele se colocou na brecha, que Deus podia ter falado, tá bom, então eu vou tirar a sua vida e deixa o povo, né? Mas Deus não fez isso porque Deus viu o coração de Moisés, a importância que Moisés dava àquele povo. E temos também Jó, que foi outro homem que se colocava diante de Deus, orando por seus filhos, intercedendo por sua casa, intercedendo por sua família, sabendo que os seus filhos eram pecadores, sabendo que toda a sua casa pecava, então ele sacrificava ao Senhor pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus familiares, se colocando ali na brecha, e se colocou tão na brecha, que Satanás foi diante de Deus, né? Quando Satanás esteve diante do Senhor, o Senhor foi e o usou como um exemplo de intercessor, né? Está vendo aquele homem ali? Ó? Você conhece aquele homem ali? Conheço, mas ele só faz isso porque o Senhor dá tudo, ele tem tudo do bom e do melhor. Tira um pouquinho dele para você ver se ele não vai desonrar o teu nome. E aí toda a história vocês já conhecem. Mas por conta de Jó
ser quem ele era, Deus então vai instar Satanás, né, no coração de Satanás, dizendo: aí ó, olha esse homem, olha quanto esse homem é bom e anda na minha presença. E aí Satanás vai: ele é o intercessor, ele é um homem que ora por sua família, ele é um homem que se coloca na brecha, então deixa eu dar uma mexidinha nessa brecha dele aí, deixa eu dar uma mexidinha nessa vida dele aí, para ver se ele vai continuar da mesma forma. Então, continuando, onde estão, meus irmãos, onde estão os intercessores? Mesmo diante da terrível situação pecaminosa de Israel, Deus procurava intercessores que orassem para que ele talvez viesse a poupar o povo do seu juízo. Quero ler um outro texto com vocês, que é Isaías 59. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia. Isaías 59. Lá em Ezequiel, Deus não achou intercessores. Aqui em Isaías, além de Deus não achar intercessores, Deus ainda vai se admirar de não achar intercessores. Como se Deus diz assim: como pode não ter intercessores no meu povo? Como pode, no meio da minha igreja, não ter intercessores? Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldades. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos? Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se do que não houvesse um intercessor. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura de vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol,
pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de seus filhos, nem dos filhos de seus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. No versículo 16, Isaías diz assim: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Mais um profeta, mais um da lista dos grandes profetas de Israel, que diz o quê? Que o Senhor procurou e o Senhor não achou. Mas agora ele só não achou, mas ele se admirou de em toda Israel ele não encontrar um só intercessor que viesse a orar contra ou pelos pecados do povo, no sentido de Deus os perdoar os seus pecados. Então a falta de intercessores, meus irmãos, reflete incredulidade e corações egoístas e indiferentes. Raras são as pessoas que querem ocupar a posição na igreja de intercessores. Raras são as pessoas que buscam a face de Deus no sentido de interceder. Eu não estou falando de grupo de intercessão, meus irmãos. Eu não estou falando de ministério de intercessão na igreja. Eu estou falando de um ministério pessoal de intercessão. Uma pessoa que ela pessoalmente, ela no seu ministério caseiro, na sua igreja em casa, ela busca e intercede naquela famosa listinha de caderninhos, né? O intercessor sempre tem um caderninho na sua casa que tem lá o nomezinho de todo mundo, né? Quando a bênção vem, ele coloca lá do lado, né? Jesus venceu, né? Quando a bênção não vem, você continua intercedendo, continua orando, você continua ali se colocando à disposição da igreja e também à disposição do Senhor, para que o Senhor lhe ache como intercessor, para que o Senhor lhe encontre como alguém que ora na presença dele. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho do bem-estar afastou o povo de Deus das intercessões. As pessoas buscam hoje o Evangelho light. Eu só prefiro ir na igreja, sentar no banco, cultuar ao Senhor, depois eu vou embora para minha casa, não quero participar de nada, não quero fazer nada, entendeu? Deixa lá quem está mais preparado para fazer as coisas, né? Quem gosta de colocar a mão no arado para fazer as coisas, então deixa as pessoas fazer, deixa eu ficar no meu cantinho, não quero, né? Já tive tantos problemas em outras igrejas quando eu me envolvi nas coisas, então eu quero ficar um pouquinho quieto ali, sentadinho no banco, não quero ter este trabalho de estar orando por pessoas. Assim, meus irmãos, poucos estão dispostos ao risco da intercessão, porque interceder é arriscar-se. Nós vamos ver daqui um pouquinho as características ou qualificações do intercessor. E dentre eles está ali a pessoa sofrer. A pessoa, ela, além de ter coragem, ela também vai participar de momentos de sofrimento, como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com Jacó, como foi com Ló, como foi com o próprio Senhor Jesus, como foi com tantos e tantos homens e mulheres nas Escrituras que exerceram esse ministério da intercessão, decidiram ser intercessores e estarem na presença de Deus por vidas de outras pessoas. O pecado também é um veículo que afasta as pessoas da intercessão, né? Porque aquela pessoa que vive e anda na prática do pecado, como ela vai se colocar diante de Deus para interceder por outras vidas? Ela tem que primeiro trabalhar dela. Primeiro ela tem que interceder por ela, pelo coração dela, para que haja uma transformação verdadeira na sua alma, no sentido dela estar ali podendo exercer esse ofício do intercessor. Mas hoje, voltando à questão do evangelho do bem-estar, o que nós mais vemos, meus irmãos, chega de sofrer, pare de sofrer, acabou o sofrimento. Não que busquemos em Deus um ministério do sofrimento, né? Não é isso que eu estou tratando aqui. Mas eu estou falando que é inerente à vida cristã o sofrimento.
O sofrimento é uma das características da vida cristã. Por quê? Porque nós vivemos, meus irmãos, num mundo que não foi criado para nós, no sentido a partir do pecado de Adão e Eva. Esse mundo não nos pertence, nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a uma outra terra, nós pertencemos às regiões celestiais em Cristo, nós não somos desse mundo. E por não sermos desse mundo, nós sofremos com as coisas que acontecem nesse mundo, com as injustiças, com as corrupções dos homens, com as maldades do ser humano. Então a gente sofre com tudo isso. Não é uma coisa só de um sofrimento pessoal, mas é um sofrimento contextualizado, porque diante de tudo que a gente vê acontecer no mundo, isso causa ao nosso, pelo menos ao coração do crente verdadeiro, deveria causar sofrimento, deveria causar dor, deveria causar uma sensação de que você não tem nada para fazer no seu orar. As coisas não estão nas suas mãos, você não tem o controle absoluto de tudo que está acontecendo no mundo. Então o que resta para a igreja fazer? Orar, interceder, estar diante do Senhor face a face todos os dias. Não para que o mundo melhore, meus irmãos, porque o mundo não vai melhorar, o mundo só vai piorar. E isso não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Isso é o primeiro apocalipse ali das Escrituras, o primeiro é o de Daniel, depois vem o do próprio Senhor Jesus. Quando ele, a partir do capítulo 24 de Mateus, ele vai começar a falar ali do seu próprio apocalipse, né? Jesus está falando de escatologia, ele está falando ali de fim dos tempos. Ele vai começar a falar tudo o que vai acontecer, que serão os sinais que precederão a sua vinda. E aí eu vou crer naquilo que Jesus fala. O que Jesus fala? Que tudo vai ficar bom, que os governos terrenos serão maravilhosos, não haverá fome na terra, que a natureza não vai de forma nenhuma confrontar o homem com as suas atividades naturais, né, de desgraça, de tragédia. Não, pelo contrário, Jesus traça todo um arcabouço histórico só de tragédia. Então assim, o mundo não vai melhorar, quem tem que melhorar é a igreja. A igreja que precisa ser um farol, a igreja que precisa ser fonte de luz, a igreja que tem que sair das trevas em que ela anda, nessa mistureba com o mundo, porque a igreja se misturou com o mundo, meus irmãos, isso é a verdade. A igreja começou a absorver coisas do mundo para atrair pessoas para a membresia e começou a se misturar com o mundo. A igreja precisa ser separada, porque ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela é a noiva de Cristo, ela não é a noiva de Satanás, mas hoje a igreja parece ser a noiva de Satanás. Ela não se parece com a noiva de Cristo. A verdade é essa. Estou falando aqui dentro de um contexto geral, na igreja em toda a terra. Estou falando da nossa igreja, estou falando contextualizando toda a igreja na terra. É o que a gente vê, é o que a gente tem visto todos os dias acontecendo nos quatro cantos desse planeta. Uma igreja fraca, uma igreja frágil, uma igreja que não ora, uma igreja que nas primeiras perseguições se escondem debaixo da cama, numa primeira pandemia que acontece, todo mundo se desespera, se descabela, se assusta, né? Pessoas até hoje estão debaixo da cama e nem saem mais de casa. Enfim, então essa é uma igreja que é fraca, e é fraca por quê? Porque é uma igreja que não ora, é uma igreja que não intercede, é uma igreja que não vive dentro dessa intercessão, dessa oração. Eles não vivem e não criam, acabam não criando uma casca para o sofrimento, não para se habituar ao sofrimento, meus irmãos, mas para suportar o peso de um intercessor, suportar os sofrimentos dessa vida. Texto muito conhecido, né, de todos nós, 2 Crônicas 7. Eu já abri e vou ler. 13 e 14. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha o que Deus está falando. Olha, se eu cerrar os céus e não tiver mais chuva, vocês não vão ter mais plantação, vai acabar tudo, vai secar tudo. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou seja, vocês vão ficar sem alimento, porque os gafanhotos vão comer toda a plantação, toda a lavoura de vocês não vão ter o que comer. Se eu enviar peste entre o meu povo, então Deus está traçando todo um cenário de tragédia, de destruição, a pior possível, né, numa sociedade agrícola, numa sociedade que dependia da terra para comer. Ele traça ali para Salomão todo um histórico ali de tragédia, de destruição para a nação, para depois falar o quê? Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos maus caminhos,
então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está falando o quê? Vocês precisam interceder. Israel precisa de intercessores. E ele vai lá na frente falar tanto com Ezequiel quanto com Isaías: eu busquei, eu procurei, e eu não achei intercessores em Israel. Israel poderia se livrar do juízo se houvesse um só homem que orasse para Israel. Eu poderia não destruir a nação, mas eu não encontrei um só intercessor. E Isaías é pior, porque além de não encontrar, ele ainda se admira, ainda diz: como assim eu não consegui encontrar um só intercessor nessa terra? Ah, meus irmãos, se a igreja entendesse o poder que é liberado através de uma intercessão, se a igreja entendesse, viu, é tanto poder que até o microfone, se a igreja entendesse o que Deus faria diante das nossas orações, das nossas intercessões, se nós, meus irmãos, deixássemos um pouco mais de lado os telefones celulares, deixássemos um pouco mais de lado as séries, os filmes, os próprios problemas familiares, e nos entregássemos mais tempo com o Senhor, mais oração com Deus, mais leitura das Escrituras na presença do Senhor, meus irmãos, nós veríamos Deus operar maravilhas em nosso meio, porque Deus quer, mas Ele busca, Ele procura e Ele não encontra. As qualificações do intercessor, segundo o autor do nosso livreto, objeto da nossa escola bíblica, ele traça quatro perfis para um verdadeiro intercessor. Em primeiro lugar, o intercessor ele tem uma convicção absoluta da justiça de Deus. Ele sabe que quando ele ora por uma causa justa, Deus responderá, porque ele sabe que Deus é justo. Então o intercessor ele tem uma convicção no seu coração de que se a causa pela qual ele está intercedendo e orando for justa, Deus agirá com justiça. Ele sabe que Deus nunca fará injustiça. Ele sabe que o justo nunca será afetado pelo juízo divino. Ele sabe que Deus nunca permitirá que um justo sofra as consequências de uma injustiça. Em segundo lugar, o verdadeiro intercessor ele se preocupa com a glória de Deus. É um homem ou uma mulher cuja sua preocupação maior não é que homens olhem para ele ou para ela e digam: eis aí um verdadeiro intercessor, uma pessoa que ora. Não, fulano é um homem de oração, não, a fulana é uma mulher de oração. Não, o verdadeiro intercessor não está preocupado com isso. O verdadeiro intercessor está preocupado em glorificar a Deus. As suas orações, as suas intercessões não são somente por sua causa, por se colocar no serviço ao Senhor, não, mas é principalmente porque a glória de Deus opera na vida dele ou dela e conduz ele ou ela a orar, conduz ele ou ela a interceder. Portanto, segunda característica ou qualificação é preocupar-se somente com a glória de Deus. A glória de Deus é mais importante que sua reputação pessoal. Em terceiro lugar, o intercessor evidentemente é alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus, né? Como você vai falar, orar, interceder junto ao Senhor se não conhece Deus, se não tem intimidade com o Senhor através da sua palavra? Até mesmo porque, meus irmãos, o verdadeiro intercessor, em suas intercessões, ele usa até mesmo as Escrituras para falar com Deus. Aliás, um dos pontos mais altos e principais da sua oração é quando ele usa as Escrituras para colocar a sua oração diante de Deus. O que Moisés usou contra Deus? A própria palavra. O Senhor é bom, misericordioso, longânimo, paciente, libertador. E agora o Senhor vai se tornar um homicida? Um assassino? O que as outras nações vão dizer ao seu respeito? Que o Senhor não é um Deus bom, que o Deus de Israel não é bom, Ele é cruel, Ele liberta para depois matar, Ele salva para depois matar. Então não é isso, Senhor, que as outras nações pensarão ao teu respeito. Então Moisés usa os próprios atributos do caráter de Deus contra Deus. Ele usa os próprios atributos morais de Deus contra o próprio Senhor. E o Senhor, no final de tudo que faz, Ele não mata o povo, Ele não ceifa a vida do povo. Naturalmente, nos 40 anos do deserto, aquele povo vai sendo renovado ali, naturalmente.
Então alguém que precisa estar na presença de Deus constantemente, com franqueza e reverência, alguém que conhece o Senhor, sabe que não está falando ali com um vizinho, né? Não está falando ali com um familiar, mas está falando com o Senhor. E por último, em quarto lugar, coragem pessoal, porque o intercessor é alguém que arrisca a sua própria vida. O intercessor é alguém, né? O famoso, que as escrituras dizem, né? O famoso colocar-se na brecha. Então o que é colocar-se na brecha? Colocar-se na brecha é arriscar a própria vida. Então o intercessor, ele é corajoso, ele tem coragem para se colocar diante de Deus e interceder por vidas. Dúvidas até agora? Para terminarmos? Nenhuma? Bom. E o intercessor? Quem é o intercessor? Apareceu para mim aqui, mas não para você ali, né? Agora sim. O intercessor é aquele que sabe o caminho para o trono de Deus. O intercessor é aquele que conhece os atalhos, conhece as estradas, conhece as ruas que ele deve andar para chegar à presença de Deus. O intercessor sabe como se achegar a Deus, ele sabe como estar na presença de Deus. Então o intercessor é aquele que sabe o caminho para o trono de Deus, porque Deus já abriu para ele o caminho para o seu trono. O intercessor é aquele que não será visto pelos homens. O verdadeiro intercessor, ele não fala para a igreja que ele é um homem, uma mulher de oração, que está sendo... Não, o intercessor, ele é humilde. Ele, muito pelo contrário, ele não quer ser visto por homens. Ele só quer estar na presença de Deus. Ele e o Senhor. E vou dizer mais, o intercessor, quando ora pela cura de alguém na igreja, quando aquela pessoa fica curada, ele não é o primeiro a chegar lá e dizer: eu orei por você, você... Não. O intercessor, ele glorifica a Deus quando aquela pessoa é curada, quando aquela pessoa é liberta. Ele glorifica ao Senhor em silêncio, no quarto dele em secreto com Deus. Ele não precisa de outdoor, ele não precisa de cartaz, ele não precisa de uma camisa intercessor. Ministério, já viu pessoas que usam camisa assim? Ministério da intercessão. Não deve orar meia hora por dia. Esses são os que eu mais desconfio, meus irmãos. São os que eu mais desconfio. Não oram meia hora por dia. Entendeu? Eu gosto daqueles que não falam nada. O crente mais sinistro é aquele que está na igreja, em silêncio, adora, louva. Quando precisa dele para algo, ele faz. Mas é uma pessoa tranquila, na dela. Mas quando você está do lado assim, você sente a graça de Deus fluindo naquela vida. Já teve do lado de alguém assim? Que você só ia apertar a mão daquela pessoa, você sente assim: meu Deus, o que é isso? Que graça é essa que opera na vida dessa pessoa? Né? Que sensação é essa quando eu apertei a mão dessa pessoa, quando eu conversei com essa pessoa? Não precisa ser vista, não precisa ser falada por homens. É aquele então que é visto somente por Deus. O intercessor é aquele que vai além do véu. Sabe o que é ir além do véu? Sabe o que poderia acontecer com o sumo sacerdote quando ele ia além do véu? Ele podia morrer. Porque, embora Jesus tenha rasgado o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, dando livre acesso a todos nós, ao seu trono, à sua presença, ali no Santo dos Santos, meus irmãos, é um lugar perigosíssimo. Então o intercessor é alguém que vai além do véu. O véu está rasgado, ele passa ali pelo véu e ele está lá na sala do trono, ele está diante de Deus, e ele sabe onde ele está, e ele sabe só e somente só como ele pode chegar naquele lugar. O intercessor é aquele que sofre solitariamente com Deus. Ele sabe que o sofrimento dele é um propósito também de Deus para a vida dele, para fortalecimento da sua alma, do seu coração. O intercessor é aquele que suporta as fraquezas da igreja, e é por isso que ele ora pela igreja, porque ele suporta as fragilidades do povo de Deus, ele suporta as fragilidades da igreja, ele suporta, ele sabe
que a igreja precisa dos 7.000 que não se dobraram a Baal. Ele sabe que a igreja é enfraquecida, porque de fato não conhece a palavra, não tem intimidade com o Senhor, então ele se coloca na brecha pelas fraquezas da igreja, ele luta com Deus pelas fraquezas da igreja. O intercessor é aquele que luta desesperadamente contra os seus pecados, ele não se esquece dos seus pecados, todo dia ele milita desesperadamente para o seu coração ser transformado, porque o coração de todos nós ainda precisa ser transformado todos os dias. E o verdadeiro intercessor, ele se desespera quando ele peca, ou quando ele só pensa na prática do pecado, ele se desespera, porque ele sabe que ele precisa de transformação, sem a qual ele não poderá estar na presença de Deus. Ele tem esse discernimento. O intercessor é aquele que reconhece sua pequenez, ele sabe quem ele é diante de Deus, ele é humilde diante dos irmãos, ele não é uma pessoa soberba, altiva, que se acha melhor do que o seu irmão, não, em que pese as fraquezas do seu irmão, ele também se considera um fraco, ele também se considera pequeno, ele nunca se considera maior do que ninguém. O que Moisés fez, meus irmãos, quando ele se colocou na brecha, ele se colocou no mesmo patamar do povo. Ele falou: Senhor, eu sou como ele, então tira a minha vida também. Porque eu sou esse povo, eu faço parte desse povo, eu sou deles. Nunca se colocou acima de ninguém. Assim como Abraão, assim como Jacó, assim como Jó, assim como o próprio Senhor Jesus, como Paulo bem diz em Filipenses. Ele em nenhum momento, ele usou a sua divindade para dizer que era Deus enquanto estava entre os homens, mas pelo contrário, ele se humilhou tão grandemente, que ele morreu a morte de cruz, uma maldição na família daqueles que morriam pela cruz. O verdadeiro intercessor é aquele que sofre silenciosamente e nunca murmura, não reclama do sofrimento. Ele também não ora para sofrer mais, né? Ele ora para o pare de sofrer, isso é evidente. Mas ele não reclama. O que ele recebe do Senhor, ele aceita. Sendo bom ou não, ele aceita. Ele não murmura. Ele não fica dizendo: ah, Senhor, se o Senhor, ele aceita. Ele ora, ele pede ao Senhor para o sofrimento acabar, mas sem murmurações, sem culpar a Deus pelas tragédias da sua vida. O verdadeiro intercessor é aquele que permanece fiel ao Senhor em todo tempo, e é também aquele que ama a igreja incondicionalmente. É aquele, portanto, que, assim como Jesus, ele também se coloca à disposição da igreja para sofrer os seus sofrimentos, chorar os seus choros, alegrar-se com a sua alegria. O que vier a acontecer, o seu amor não mudará para com a igreja, porque se o meu Senhor ama a igreja, eu também devo amar a igreja. Se Ele me amou incondicionalmente, eu devo amar os meus irmãos incondicionalmente. Esse é o verdadeiro intercessor. Sabe, o caminho para o trono de Deus não será visto pelos homens, é visto somente por Deus, vai além do véu, sofre solitariamente com Deus, suporta as fraquezas da igreja, luta desesperadamente contra os seus pecados, reconhece sua pequenez, sofre silenciosamente e não murmura, permanece fiel ao Senhor em todo tempo e ama a igreja incondicionalmente. Amém? Quer ser um intercessor? Quer ser uma intercessora? Releia os livretos e veja se vai valer a pena para a sua vida. Mas nós precisamos, meus irmãos, a igreja precisa de intercessores. Vou falar algo aqui que pode até lhe chocar. No atual momento da igreja, nós precisamos mais de intercessores do que de pregadores. Porque pregador, qualquer hora que você liga no YouTube, né? Se você costuma assistir pregações no YouTube, tá lá. Você vai passando, né? Ali o feed do YouTube e é só pregação, né? E os intercessores? Então precisamos, meus irmãos,
todos os cultos de Spurgeon tinha um grupo de senhoras que ficavam num canto, era uma grande congregação, né? Às vezes reunia 3, 4, 5 mil pessoas naquela igreja, mas o grupo de senhoras sempre ficava num canto da igreja, enquanto o culto não acabasse, elas não acabavam a intercessão delas. Então Spurgeon, certa feita, disse que pese as suas pregações serem pregações expositivas, boas pregações, mas se não fossem molhadas com o azeite daquelas orações daquelas senhoras, todas as suas pregações não teriam poder de penetrar o coração do pecador e convertê-lo dos seus maus caminhos. Então ele considerava aquelas intercessões daquelas senhoras, naqueles momentos dos cultos, primordial para, entre aspas, o sucesso que a palavra de Deus empreendia no coração das pessoas. Era uma palavra boa, mas ela era azeitada pelas orações daquelas senhoras. Então ela chegava com poder aos ouvidos e corações das pessoas. Amém? Próximo domingo, iniciaremos uma nova etapa na escola bíblica, o Evangelho de Jesus Cristo, livretozinho de Paul Washer, nem lembro de que ano é isso aqui, mas que ele foi relançado aqui não tem a primeira edição. Ele foi relançado, a primeira edição é essa, mas é uma pregação de Paul Washer, já de algum tempo atrás. Paul Washer, para quem não sabe, é atualmente, já há algum tempo, um dos grandes pregadores americanos, e é um homem que fala muita coisa que ninguém quer ouvir, muita coisa que ele fala, as pessoas não querem ouvir, mas ele fala. Então nós vamos passar os próximos meses, os irmãos, quando acabar o culto, os irmãos vão entregar a vocês cada livretozinho desse aqui, tá bom? E que você já comece a ler na sua casa, já comece a marcar de verdinho, de azulzinho, de rosinha, enfim, como você queira os textos, mas não deixe de ler. E aí não será só mais eu, os irmãos e as irmãs vão me ajudar aqui nessas aulas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida depois, pergunte a Solange, ao Anderson, ao Cleiton, ao Wesley, pergunta aos irmãos aí, tá bom? E tirem as suas dúvidas sobre intercessão, sobre oração. Vamos orar. Temos aí alguns minutinhos antes do culto. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos, Senhor, para terminarmos a nossa aula de escola bíblica sobre oração, um chamado pessoal para cada um de nós. Senhor, que essas aulas tenham surtido efeito nos corações, Senhor, do Teu povo, que eles possam ter absorvido, Senhor, ainda que tenha sido poucos dias, poucos domingos, mas que eles possam ter absorvido o conhecimento necessário para entrarem definitivamente, Senhor, nos caminhos dessa oração pessoal, dessa intercessão pessoal. Abençoe o Teu povo, abençoe o culto que se iniciará daqui a alguns minutos. Fica conosco, é o que nós te pedimos. Abençoe a festa das crianças, Senhor, livra de acidente, livra de todo mal, que sejam alguns minutos ali de alegria para todas elas. Abençoe as professoras, dê paciência, que seja um tempo de desfrutar, Senhor, a presença destas crianças. Como bem disse o Senhor, deixe vir a mim os pequeninos. Assim nós fazemos, Senhor, e te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém.